Meus irmãos, a paz do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1 em diante. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se, com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava de pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Amém? Todos podem se assentar, dando glórias a Deus. Que bom que nós estamos aqui nesta noite, neste santo lugar, a oportunidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus e de cultuar ao nosso Deus. Meus irmãos, o contexto do texto que nós lemos fala-nos a respeito do início do reinado de Salomão. Salomão, filho de Davi, houvera sucedido seu pai no governo de Israel, ainda muito jovem. Foi um homem a quem Deus deu sabedoria inigualável. Quando ele pediu a Deus o que Deus lhe disse que ele podia pedir, e ele pediu sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria sem medida. Salomão recebeu uma incumbência, a incumbência de construir o templo, de edificar uma casa para a adoração do Senhor, que Davi, seu pai, havia projetado, mas não conseguiu efetivar o seu projeto, porque Deus não lhe deu essa oportunidade. Na verdade, Deus não o deixou construir, e Salomão, seu filho, recebeu essa missão. A construção do templo marca o início do reinado deste grande rei. Salomão foi conhecido em toda a antiguidade, o seu governo, por sua sabedoria inigualável. Salomão construiu o templo, e a obra da construção do templo foi algo tão maravilhoso, que movimentou milhares de trabalhadores, muitos recursos,
E foi algo tão bem organizado, tão bem planejado, que a Escritura diz que não se ouvia nem barulho de martelo. Numa obra grandiosa, que levou tempo, levou algum tempo, alguns anos para ser construída, nem barulho de martelo, nem serra, serrando as pedras, de tão organizada que era a obra. Algo assim, grandioso para aquele tempo. E Salomão levou a cabo a construção daquele templo. Depois ele trouxe a arca do Senhor para estar naquela casa de adoração. E quando Salomão, se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver Salomão construindo o templo, depois consagrando o templo ao Senhor, depois abençoando o povo, depois Salomão está orando, e aí chegamos no capítulo 7. E o segundo livro das Crônicas é conhecido por um texto que está na mensagem seguinte, que é segundo Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, eu ouvirei do céu. Nós já sabemos de cor, e já ouvimos muita coisa nesse texto. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje, ela está um pouco antes desse momento. É o momento em que Salomão consagra o templo, coloca a arca no templo, abençoa o povo, faz a sua oração. E se você olhar um pouco antes, alguns poucos versículos antes, você vai perceber que quando Salomão ora e consagra o templo, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. E aí eu já abro o primeiro parêntese para dizer que quando a gente ora, ao coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. A oração move a mão de Deus. A oração faz com que o Senhor se mova. E quando a igreja ora, nós podemos experimentar grandes coisas da parte de Deus. Às vezes estamos ocupados, nosso dia a dia, trabalhando, fazendo muita coisa, e às vezes queremos resolver as coisas ao nosso jeito, à nossa moda. Mas quando oramos, quando colocamos diante de Deus aquilo que nos aflige, nosso Deus é Deus que ouve e é Deus que trabalha. Porque desde a antiguidade nunca se viu com os olhos, nem com ouvidos se ouviu, de um Deus como o nosso, que trabalha em favor daquele que nele espera. Salomão orou, e quando orou, meus irmãos, o texto da Bíblia diz, que os sacerdotes perderam as pernas, não conseguiram se mover, porque a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E a glória de Deus se manifestou de forma visível e também tangível. Eles viram quando Deus começou a agir, as reações aconteceram, eles não conseguiram ficar de pé diante da presença de Deus, diante da ação de Deus. E existem coisas que a gente às vezes vai encarar de forma natural, porém, quando Deus resolve agir do jeito dele, Ele realmente surpreende as pessoas, e Ele age quando quer, na hora que quer, da forma que quer. Tendo Salomão orado, a glória de Deus se manifestou, e a palavra diz, meus irmãos, quando pegamos o capítulo 7, versículo 1, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Após a oração de Salomão, aquela oração sincera que trouxe a confirmação da ação divina, a oração sincera que moveu o céu, que fez com que Deus estendesse a sua mão, e naquele momento a casa se encheu. E eu não estou falando de algo, de uma casa simples, como a de muitos de nós.
Eu estou falando de uma casa que havia recurso, que havia ouro nas paredes, até os pregos eram de ouro. Eu estou falando de algo riquíssimo, mas que o valor de verdade não estava nas coisas, mas na presença do Deus que fez todas as coisas. E aí já dá um parêntese aqui. A gente às vezes pode ter algum talento, alguma capacidade, alguma coisa, mas Paulo nos lembra que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Ou seja, a gente pode até ter alguma coisa, mas o que vale mesmo é a presença dele. Levante a sua mão para o céu. Nós já cantamos: não me deixes. A presença dele não pode nos deixar. Quem concorda e pode glorificar o nome de Jesus? Salomão, ao orar, a glória de Deus encheu a casa. E segundo os estudiosos, essa manifestação da presença de Deus se deu em forma de luz radiante, que os rabinos chamavam de Shekinah, que é uma expressão que não consta dos originais bíblicos, porém, eles entendiam que a manifestação da glória de Deus, dessa forma, assim a denominavam, e parece-nos que foi esta presença que encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar, a glória tomou a casa. E aí você há de perceber comigo que existem momentos que a gente está adorando, está fazendo culto, porque o culto é a gente que faz. Está enganado quem pensa que vem, eu vou lá, vou assistir o culto. Culto a gente não assiste, culto a gente entrega. Culto a gente não assiste, culto a gente não está aqui para aplaudir. Embora a gente aplauda, embora a gente levante a mão, embora a gente cante, use recursos tecnológicos. Culto a gente vem para prestar a Deus. Quem veio adorar a Deus, então aproveita, diga alguma coisa para Ele, fale alguma coisa com Ele e entregue a sua adoração. E naquele momento, meus irmãos, que a gente às vezes está pensando que está no controle, e Deus resolve assumir o controle. Aqui na nossa igreja nós temos horário para começar e horário para terminar. Isso é bom. Pensa num negócio que é difícil quando você vai a algum lugar que não tem ordem. Eu saio aqui do culto e passo em frente a algumas igrejas, 10 da noite, e a coisa está pegada ainda. Não existe ordem. E as coisas de Deus, principalmente, Deus é Deus organizado. Pensa num lugar que é organizado, o céu. Pensa num lugar que é tudo no lugar, o céu. Até o mar é de vidro. Pensa num lugar que tudo tem o seu lugar, o céu. Deus é Deus de ordem. E na nossa igreja nós temos ordem. Meu saudoso pai, ele ficava incomodado quando passava da hora, e com a gente, se a gente estivesse pregando, ele falava, puxava o paletó, chamava atenção. Horário é horário, é bom. Mas tem uma hora que Deus resolve chegar e tomar o controle, tipo assim, me dá aqui que é meu, e agora é comigo. E nessa hora, quem falou que existe alguém que pode impedir? A palavra de Deus diz assim: agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quando Deus resolve tomar o controle, eu estou imaginando o ministério de louvor, a cerimônia de dedicação do templo, sacerdotes todos impecáveis, com trombetas nas mãos, de ouro, de prata, todo mundo na beca, todo mundo bonito, tudo no lugar, uma turma aqui, uma turma ali, trombeta na mão, músicos no seu lugar, os cânticos em ordem, tudo no seu devido lugar, porque Deus merece o melhor, e tem que ser dessa forma mesmo. Mas de repente, o Senhor lá do céu, depois que o rei acaba de orar, a glória de Deus toma o ambiente. E eu estou imaginando, os sacerdotes perdem as pernas, eles caem no chão, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair, ninguém consegue controlar, porque a presença de Deus é assim. Isso me faz lembrar do Pentecostes, quando aquele povo estava reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. O vento assoprava, o fogo pegava, não tinha controle. Quem estava do lado de fora
está pensando, é 9 da manhã, agora esse povo está bêbado, mas eles estavam na presença de Deus, e na presença de Deus o controle é dele, é ele que manda, é ele que faz, é ele que fala. E naquele momento o Pentecoste, o fogo pegou, e todos ficaram maravilhados, perguntando o que quer isso dizer, porque quando Deus resolve tomar o controle, Ele resolve do jeito dele. Do jeito dele. E nós vamos ter, obviamente, a sensibilidade para entender quando Deus faz isso. Deus faz isso toda hora? Não. Faz isso todo momento? Não. Aliás, tem alguns engraçadinhos até que gostam de usar Deus. E que fazem aquilo que Deus não mandou. E nós precisamos, porque aquele que é de Deus tem um negócio chamado discernimento. Eu estava num culto, num determinado lugar, não era aqui. Estava num lugar fora, e alguém veio me entregar um recado, uma palavra. E pensa num negócio que Deus não estava. Pensa numa coisa sem pé e sem cabeça, que não fazia sentido nenhum. E a pessoa veio me entregar, entendeu, pastor? Falei, não entendi não. Porque muitas vezes nós ficamos coagidos. Alguém me disse, pastor, não vou desengraçar o profeta. Se ele estiver fazendo graça, tem que desengraçar mesmo. Não entendeu, diga que não entendeu. E se for mentira, diga que é mentira. Ponto. Todos nós devemos ter discernimento. Toda profecia deve ser julgada. Todos os espíritos devem ser provados. Pode ser Deus que está falando. Deus não liga se você provar a profecia. Todas devem. Aliás, meio mundo de confusão seria evitado se nós tivéssemos esse discernimento. Meio caminhão de problemas. Nesse momento Deus tomou o ambiente. E quando Deus toma o controle, quando Deus toma o ambiente, quem é espiritual percebe quando Deus toma a dianteira, toma o controle e fala assim, deixa aqui comigo que agora eu vou agir. E quando Deus começa a agir, ninguém pode impedir. Quando Deus começa a falar, ninguém pode impedir, porque Deus é Deus e Ele tem o controle, é o dono desse mar. Sabe esse mar que você está passando? Ele é o dono, irmão Ricardo cantou, Ele está no controle de todas as coisas e Ele está agindo. E quando Ele age, é o que aconteceu. Os filhos de Israel viram o fogo. Está escrito aqui que desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E os filhos de Israel, olha isso aqui, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Presta atenção, a coisa está acontecendo, o fogo desceu do céu e eles viram o fogo descer do céu, viram o fogo consumir o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, de tal forma que não podiam entrar. Havia uma barreira, algo que impedia de entrar. Uma manifestação tangível, visível da glória de Deus e da ação de Deus, não é algo que não seja comum para nós, os pentecostais. Uma igreja da cidade renovou-se, e era tradicional, e agora é pentecostal, e logo no início, um movimento.
E o movimento, e aquele movimento, e já ouvimos, olha, não é movimento, igreja é ação de Deus, não é só movimento de homens, é Deus agindo e tal. A missionária Fabiana trouxe essa palavra no início. Mas naquele momento, aí uma pessoa falou, pastor, tem que ir lá. Falei, mas por que eu tenho que ir lá? Ó, tem que ir lá, porque olha, a glória está assim, ela sobe, desce, roda, gira, faz um monte de coisa, e a gente está vendo isso, vendo aquilo. Falei, gente, olha, o fogo de Deus não é estranho para nós. As Assembleias de Deus pregam que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo há 112 anos. 112 anos que a gente crê que Jesus batiza com o Espírito Santo. Que o poder pentecostal desce do céu, e quando desce queima o pecado, queima o crente, queima o altar, e o fogo pega mesmo. Tem 112 anos que a irmã Celina de Albuquerque foi batizada lá em Belém do Pará, numa madrugada de oração, quando os irmãos foram excluídos de uma igreja da cidade, e foram orar, e aquela senhora, aquela cabocla da Amazônia, uma senhorinha pequenininha, Jesus colocou fogo naquela mulher, ela foi batizada com o Espírito Santo naquela madrugada, e desde aquele dia, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, Jesus continua colocando fogo no coração dos crentes. O poder pentecostal nunca se extinguiu. E aí vamos lá, você usa fogo na sua casa. Fogo é bom. No fogão. Coloca fogo na casa para você ver o que dá. Chega em casa e põe fogo nas cortinas, nos móveis, para você ver o que vai dar. E eu tenho visto muitos movimentos que começam com fogo descontrolado. Não estou falando que não é de Deus. As pessoas estão interessadas, tiveram uma experiência sobrenatural, mas não sabendo lidar com aquela experiência. Agora, tacam fogo na casa. E taca fogo na casa vai dar problema. Nós precisamos saber quando Deus está agindo. E olha só, nesse contexto, o fogo desceu, queimou o holocausto, queimou a oferta sobre o altar, a glória se manifestou, não tinha como entrar na casa, porque era tangível a presença de Deus. E quando Deus começa a agir, Ele faz do jeito dele, mas não somos nós que manipulamos isso. Não somos nós que manipulamos essa manifestação. Eu estava a ouvir um pregador de movimento carismático numa determinada religião. E de repente eles estavam pregando, e daqui a pouco começavam a falar em línguas. E daqui a pouco diziam assim, repete aí. Eu falei, uai. Eu falava em línguas, eu não gosto de piada com isso. Quer me irritar, é piada falando de coisa do céu. Não conte essas piadas para mim, não manda isso na rede social, não faz gracejo com língua estranha, com profecia, com nada disso. Não gosto, não gosto. Mas aqui me chamou a atenção o presbítero Ricardo, porque o pregador estava falando, era um pregador leigo, falando, num canal de televisão, e ele falava as línguas e dizia, fulano, aí falava, Geilson, repete aí. Eu falei, Jesus, como é que é isso? Porque a minha Bíblia diz que todos eles lá no Pentecostes foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e todo mundo perguntava, mas não são indoutos esses homens, não são galileus, a gente não conhece eles, mas eles foram falando em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem, e todos que ouviam na sua própria língua, porque naquele dia o milagre, a glossolalia, como ela aconteceu de forma espiritual. Eram pescadores, eram indoutos, não sabiam, mas eles falavam na língua dada pelo Espírito Santo, e quem ouviu na sua própria língua. Aconteceu um milagre duplo ali, aconteceu na boca de quem falava e no ouvido de quem ouvia, porque quando Deus se manifesta, nós não estamos ensinando aos crentes da primeira igreja Assembleia de Deus a serem repetidores de línguas estranhas ou papagaios mecânicos para
repetir as línguas estranhas. Não, se Jesus der, você fala. Se não der, você fica quieto. Se der, ora para Deus te dar interpretação. Porque Jesus continua batizando com o Espírito Santo. O poder pentecostal é para nós. E quando a glória enche a casa, não dá para tomar o controle disso. Porque a glória de Deus, quando age, ela age por si e o Senhor é que controla. Todo mundo entendeu? Diz amém. Vamos seguir. A reação de quem vê a glória de Deus. A reação de quem vê a glória de Deus. A reação de quem participa de algo do gênero. O fogo desceu, queimou o holocausto, queimou a oferta, a glória encheu a casa, não dava para entrar. Os sacerdotes estavam ali impossibilitados de controlar aquilo. Qual foi a reação das pessoas? Se prostraram. Olha o que diz o texto. Os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento. Sabe o que é isso? Colocar o rosto no chão, no meio da rua. Imagina a quantidade de pessoas. Só bois, Salomão sacrificou 22 mil. Pensa, só ovelhas são 120 mil. Entrava uma turma de sacerdotes, sacrificava, derramava o sangue, queimava a oferta no altar, a gordura separava, tirava a carne, depois entrava outra turma, depois entrava outra turma. Pensa num negócio organizado. Na quantidade de gente, quando eles viram a glória de Deus se manifestar. E aí, meus irmãos, quando a gente tem uma experiência dessa, de ver a glória de Deus se manifestar, não tem outra reação cabível para aquele que vê a manifestação de Deus. Quem vê a glória de Deus perde o eu, perde a arrogância, perde a autossuficiência. Quem vê a glória de Deus se prostra, se joga. Quem vê a glória de Deus se derrama. Quem vê a glória de Deus se quebranta diante do Senhor. Hoje é dia de fazer isso. Eu não sei o que você anda vendo, mas eu tenho certeza, nesse culto dessa noite eu já senti a presença de Deus. Eu já vi o Senhor se manifestando em nosso meio, e eu sei que hoje o que cabe a nós é quebrantarmos diante do Senhor. Naquele dia, pastor Leandro está aqui hoje, glória a Deus, ele e sua esposa, ficou um tempo fora. Deus deu uma grande vitória ao pastor Leandro, uma grande vitória. Levanta a mão comigo para agradecer a vitória do homem de Deus e da família dele. Deus deu uma grande vitória. Eu sei o tamanho da vitória que Deus deu, e é para dar glória a Deus de pé, gente. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, porque quando Deus toma o controle, Deus faz, Deus opera. Glória a Deus. Nós já vimos a presença de Deus. Eu estava ouvindo aqui o pastor Ricardo cantando: não me deixes, o dono desse mar também é o seu dono. Ele está com a gente. E quando a gente pensa que o barco vai naufragar, o que acontece, Emily? Ele vem, pega o remo, fala assim: está cansada, minha filha? Deixa que eu vou remar agora. E ele começa a remar. O dono desse mar também é o seu dono. O dono desse mar também é o seu dono. E às vezes tem situações, o meu diácono Adeildo está lá atrás, situações de saúde, a gente sabe como é que é, problema, tem que buscar recurso longe, médico não tem resposta, aí Deus vem e diz assim: o dono desse mar também é o seu dono, deixa o remo comigo, porque eu estou no controle. Pode glorificar o nome de Jesus. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe como resolver, o Senhor Deus é aquele que resolve, é aquele que faz, é aquele que age. E aqui naquele momento, quando eles viram a ação de Deus, o fogo descendo, Deus assumindo o controle, aquele povo se prostrou. E talvez nesta noite, meus irmãos, cabe a nós nos prostrarmos diante da presença desse Deus. Ele é grande, nós não somos nada. Ele pode tudo, nós não podemos nada. Ele sabe tudo, a gente não sabe de nada. Então levante a sua mão para o céu. Se você não consegue, Ele consegue. Se você não pode, Ele pode. Então se prostra na presença desse Deus. É meio minuto para você levantar a mão e se prostrar e dizer: Deus, eu me rendo na tua presença. Oh glória! Quem está sentindo a presença de Deus pode dar glória ao nome de Jesus. Qual é a reação cabível? Sabe por quê, queridos diáconos?
A reação cabível é porque quando o fogo desce do céu, isso nos faz lembrar de Levítico capítulo 6, quando Deus acendeu um fogo, que ele disse, o fogo arderá continuamente no altar e não pode se apagar. O fogo que Deus acende, o fogo que Deus manda, não será questionado. Se Deus acender o fogo na vida de alguém, não tem jeito. Ah, mas fulano não gosta, mas alguém não crê. Se você é de Deus, e se Deus acendeu o fogo na sua vida, deixe quem não gosta não gostar. Deixa quem torceu o nariz, torceu o nariz. Aliás, tem narizes que ficam bem torcidos. Deixa torcer. Você tem o que para dar satisfação a alguém? Importa obedecer a quem? É a Deus, e não aos homens. Ah, mas já viu que alguém tem um crentômetro, alguém que mede quanto o outro é crente? Quem sabe quanto você é crente é você e Deus. E a gente só pode medir a nossa crença. Não tem jeito de medir a crença do outro. Eu trabalhei muitos anos na indústria de laticínios, e lá na indústria que eu trabalhava, para medir a pressão de determinados equipamentos, tem alguém aqui da área mecânica que sabe o que é. Tinha os manômetros. E aqueles manômetros, eles tinham que ser aferidos. E aí você ia olhar a pressão daquele equipamento. Ricardo, tinha que estar lá o ponteirinho certinho. Porque se estivesse fora do lugar, ou estava com pressão demais, ou estava sem pressão nenhuma. Olha, não existe um manômetro espiritual para medir a pressão de ninguém. Mas Deus que está no céu, que vê todas as coisas, que sonda o nosso coração, Ele sabe a pressão que tem no seu coração, Ele sabe a pressão que tem na sua vida, Ele sabe se você está crente como deveria, e se não tiver, eu tenho uma notícia para te dar. Lá do céu, Ele manda encher aquele que está vazio, Ele aumenta a pressão daquele que precisa ter sua pressão espiritual aumentada. Eles se prostraram. O fogo de Deus faz a diferença, e o fogo aponta para a verdadeira consagração, e somente o poder purificador do Senhor, do fogo do Senhor, pode realmente fazer a diferença na vida de alguém. E aí eu faço mais um parêntese para falar que muitas vezes nós vivemos das histórias dos outros. Fulano é uma bênção, fulano ora que é uma maravilha, fulano tem dons, e você não tem por quê? E você não ora por quê? E você não lê a Bíblia por quê? Quando eu conto aqui que eu estou lendo a Bíblia de novo esse ano, não é para aparecer não, gente. É para dizer que você também tem que fazer a mesma coisa, para dar testemunho. É para dizer para você que dá certo. Minha leitura está 4 dias adiantada hoje. Eu vou terminar antes do ano virar. E eu quero desafiar você a fazer a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Quantos almoçaram hoje? Levanta a mão. Levanta a mão, todo mundo almoçou, eu acredito. Pode abaixar. Quem tomou café de tarde? Levanta a mão assim, pode levantar, fica com vergonha não. Deus sabe o quanto você come. Deus está vendo. Pode abaixar. Quem já jantou? Levanta a mão assim. Quem vai jantar? Levanta a mão bem alto. Ou lanchar? Levanta a mão assim. Vai, pois é. Você está aí bonito. Porque deve ter feito 3 ou 4 refeições hoje. E a vida espiritual vai ficar de que jeito? Porque o hambúrguer que você come só aumenta a protuberância e os lados, mas não aumenta a força espiritual. O refrigerante que você toma acumula gordura abdominal, mas não acumula força espiritual. Aí quando o inimigo vem, quando o problema chega, tem que chamar o irmão que é uma bênção, tem que chamar alguém que ora, tem que chamar alguém que lê a Bíblia. Que tal começar você mesmo a orar agora? Um dia a pessoa falou, pastor, tem um demônio bravo lá na usina, eu quero que o senhor vai lá. Eu falei, vai lá você.
Não me chama para outro. Não tem medo nenhum, não. Eu vou porque não sou eu que resolvo. Quem resolve é Jesus. Eu vou no nome dele, na força dele, no poder dele. Chego lá e o nome dele resolve. O meu não resolve nada, mas o dele resolve. Eu tive uma experiência, cheguei na casa um dia que tinha um problema desse. E tem um negócio que eu tenho raiva, é desse troço. Não gosto disso não. Mas não gosto. Tem gente que gosta. Eu não gosto não. Não gosto. Me chamaram. Na hora que eu cheguei, falou: está fazendo o que aqui, enxerido? Eu falei: tá bom. Já pensou se desse risada para mim? É melhor me chamar de enxerido. Aí eu vim cá porque eu não gosto de você. Você vai sair. Não saio. Sai sim, senhor. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Então está na hora da gente começar a não ter medo dessas coisas e não ter que chamar o irmão que ora, não. Você mesmo vai lá e resolve o problema, porque Jesus te deu essa autoridade. E está na hora da gente resolver essas coisas. Sabe por quê? Está comum, olha para cá, gente. Vai acontecer no meio da rua. Vai acontecer na loja que você trabalha. Vai acontecer de alguém parar você com um problema desse. E não vai dar tempo de chamar a mamãe ou chamar o pastor. Vai lá e resolve. Deus te deu a autoridade. Levante a mão para o céu. A fonte está aberta. E Deus te dá a autoridade hoje para resolver essas questões. Quem crê pode dar glória a Jesus. Quem crê pode adorar o nome de Jesus. Eis que eu vos dou o poder. Está na hora da gente viver as nossas histórias. Parar de viver a experiência dos outros. Ter a própria experiência. Como está a nossa caminhada com Deus? Serve para mim. Queremos ver as maravilhas de Deus? Queremos. Queremos ver Deus curando. Queremos ver Deus libertando pessoas. Queremos ver maravilhas da parte de Deus. Todos nós queremos. A pergunta é a seguinte: estamos buscando? Estamos buscando? Nós passamos horas nas redes sociais por semana. O seu celular, o meu me lembra, usou tantas horas. O de todo mundo lembra. Passamos horas nas redes sociais e não tiramos um tempo para a oração. Mas queremos ver as grandes coisas de Deus. Queremos ver os grandes milagres de Deus. Queremos ver maravilhas, curas espetaculares. Você tem 24 horas num dia. 8 horas você passa dormindo. 8 horas trabalhando. As outras 8 horas você gasta nas redes sociais. Tem 2 horas de culto domingo, 1h30 na segunda-feira, 2 horas no sábado. Eu estou em todos. Mas tem aqueles que vêm em um e acham que está muito. Nós queremos mesmo. Quer ver os cegos enxergarem? Quer ver mudos falarem? Quer ver paralíticos levantarem? Quer ver sinais da parte de Deus? Quer ver maravilhas acontecendo? Começa com quebrantamento. A missionária Fabiana falou: arrependimento. Busca da presença de Deus. Porque se queremos ver grandes coisas, esse é o conselho e essa é a receita. Não fique pensando que a gente vai impressionar o inimigo só com um louvor bonito que a gente canta. Não fica pensando que a gente vai impressionar o inimigo com um instrumento que a gente toca muito bem. Ninguém impressiona nada com essas coisas. E não seremos relaxados, faremos o melhor. Mas essas coisas não impressionam. O que faz o inimigo temer são os joelhos dobrados, a busca, a comunhão, a oração, o estar na presença de Deus, o buscar ao Senhor, ser despertado para isso. Esse é tempo de buscar a Deus. Esse é tempo. Ah, mas eu não gosto. Ah, porque o pastor fala isso, aquilo, tem as posições. E daí? Você está aqui por minha causa? Você está por causa de quem? É a quem que nós vamos dar contas? É óbvio que a minha posição, ela é desconfortável, até para mim às vezes.
Eu tenho que falar coisa que você não gosta. Eu tenho que puxar a orelha. Eu tenho que fazer algumas coisas. E eu percebo mudanças, eu percebo quando as pessoas evitam, eu percebo quando elas mudam. Percebo quando não gostam. Um dia terá outro pastor aqui. E a minha oração para você que é chato, tomara que seja você, para você saber o que é. Não é fácil. Mas um dia nós vamos dar contas a Deus. À medida que nós medimos as coisas, ela serve primeiro para nós. Jesus diz assim, Marcos: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. A exigência que nós fazemos vem para nós. Eu já vi gente mais santa do que Deus, que perdeu os filhos. Já vi gente pôr dedo na cara do pastor e perdeu os próprios filhos. E hoje choram essa perda. Quando a glória de Deus se manifesta, nosso eu é jogado, nossa vida é deixada de lado. Quando a glória de Deus se manifesta, o Senhor muda e molda e transforma. De fato, nós estamos lidando com algo sério. Eu não sei se nós teremos o próximo culto. Eu não sei se a gente vai chegar no amanhã. Eu não sei se a gente chega nos 77 anos da igreja no dia 2 de abril. Eu não sei se a gente vai conseguir cumprir a santa convocação dia 31 de março, sexta de noite, 8 da noite. A igreja toda está convidada. Nós vamos para o monte. Vamos todo mundo junto. Vamos em bando. Vamos todo mundo. Vamos subir o monte girando, gente. Vai ser uma bênção. Eu não sei se vai dar tempo, porque Jesus pode voltar antes. Ele pode fazer a trombeta tocar agora. E se Ele quiser fazer manifestar a sua glória, a gente diz: manifesta a sua glória, Senhor. Nós iremos nos prostrar diante do Senhor. As pessoas viram. Sabe por que eles viram? Porque eles estavam ali. Olha para cá. Deus só usa quem está. Deus não usa os ausentes. Crentes precisam congregar. Não é demais. O João, meu sobrinho, perguntou outro dia: mas por que na igreja do tio Fábio nem que vim de manhã e de noite? Ele veio no dia da ceia, está preocupado. Por que tem que vir de manhã e de noite? Por que você tem que voltar amanhã? Porque depois da manhã pode ser que você não consiga. Tem gente querendo vir e não pode. Tem irmãs anciãs da nossa igreja há 60 dias na UTI, não pode vir. É sério. Você tem o hoje, nós temos o agora. Queremos ver as coisas de Deus. Levanta a mão e diga: Deus, usa-me a mim. Conta comigo. Me desperta para a oração. Quero que Deus te desperte de madrugada. Quero que Deus te chame, chame o seu nome e faça você escutar a voz dEle. E você se levante para orar. E você diga: eu preciso de Deus. Gente, está na hora, vamos olhar para Ele, vamos nos levantar. Sabe por quê? Porque é hora, é o momento. Deus quer contar com você nessa última hora. É hora de ser a diferença, é hora de fazer a diferença. Tem muita gente caindo, tem muita gente se perdendo, mas você, Deus te chamou para ficar de pé. Tem desgraça acontecendo na casa de todo mundo, mas levanta a sua mão assim: na sua casa não, na sua casa não, na sua casa não, na sua casa não. A glória de Deus ainda pode tomar o ambiente e Deus pode mudar a história. Quem está sentindo a presença de Deus pode adorar o seu nome. No ambiente avivado, a adoração é exuberante, quebrantamento é contagiante, as ofertas são abundantes. No versículo 4, 5, 6 e 7, todo o povo oferecia sacrifícios. Mas eu citei que só Salomão ofereceu 22 mil bois, fora o povo.
Só ele ofereceu 120 mil ovelhas, fora o povo. Imagina um culto que os sacerdotes não davam conta de ministrar. E o rei chegou, e aí tem os teólogos aqui, pastor Mauro, pastor Leandro, que sabem muito mais. Ricardo, pregar perto de pregador é um problema, né? Sabem muito mais. O rei falou assim, olha, o altar não dá conta, o pátio não dá conta, então tudo vai virar uma congregação só. Vamos sacrificar onde der. Tudo virou lugar de adoração. Porque a gente tem aquela coisa, não tem que ser desse jeito, tem que ser naquele altar, tem que ser nessa hora. Aí o altar não dá conta, o lugar não dá conta, o espaço é pequeno. E aí, Gigi, o que aconteceu? Vira tudo altar, vira tudo pátio, a gente sacrifica todo mundo ao mesmo tempo. O rei abençoa o povo, os sacerdotes vão ministrando e o culto pegou-se em todos os lugares. Sabe qual é a minha oração? É que o culto comece na nossa casa. Que a gente já vem para cá dizendo, ó, Deus vai agir hoje. Hoje eu vou ver Deus agir com poder. A gente já sai de casa dando glória a Deus. Hoje eu saí com a minha mãe, fui pegá-la na casa dela e orei, Senhor, dá um culto abençoado para a gente. Fala com a gente. Ó Deus, quebranta os corações, fala com a gente. Que o Senhor mova a nossa mente para a gente entender a palavra. Porque, meus irmãos, o culto deve ser algo assim, olha, se a gente não pode, se o espaço é insuficiente, tudo vira culto, tudo vira igreja. A casa da gente vira lugar de adoração. Porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Quem pode aplaudir, aplauda ao Senhor. E eles adoravam e os sacerdotes cantavam, que Tov e que Leolam Shasdo, quer dizer, porque a sua benignidade dura para sempre. E eles consagram o templo. Consagrar é dedicar, separar para um propósito específico. O templo foi reservado para o serviço de Deus. O ambiente do templo ficou pequeno, o pátio também. Eram tantos sacrifícios, tantas ofertas. Israel se tornou uma grande congregação e o culto durou 7 dias. Um culto de grandes proporções. Aí você pergunta, mas isso, pastor, foi no Velho Testamento. O que isso tem a dizer? Tem a ver comigo, o que tem a dizer para mim? O que me diz respeito a mim hoje? E aí eu me lembro, meus irmãos, que o templo dedicado a Deus hoje é o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Queremos manifestações desse templo no nosso corpo, então devemos ter consagração. Deus não vai manifestar a sua glória num lugar que não está consagrado. O seu corpo é para Deus, é de Deus. Eu já falei, vou repetir agora. Moça, rapaz, você não é maçaneta de porta para todo mundo colocar a mão. Você pertence ao Senhor, você é de Deus, sua vida é de Deus. Consagra para Deus, porque Deus quer manifestar a glória dele em você. Você é o templo do Espírito Santo. Queremos ver as maravilhas, o templo somos nós. Precisamos nos consagrar, e o hino 432 da harpa diz, minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. E o coro diz, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro e carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. A dedicação do templo feita por Salomão nos dá algumas lições. Nós devemos ser crentes ou ser um templo de Deus. Nós devemos ser pessoas consagradas para Deus. Ensina-nos também que há um propósito especial de Deus para cada um de nós. Efésios capítulo 1, versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Na dedicação do templo, as ofertas foram abundantes e pacíficas. E ofertas pacíficas me fazem lembrar, Efésios 2,14, que Jesus é a nossa paz. Isso também me faz lembrar de Romanos 5, versículo 1. Por seu sacrifício na cruz, nós temos paz com Deus. Quando nos entregamos a Ele, podemos ter a
paz de Deus em nosso coração. Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o 9. Quantos têm essa paz? Ofereça a paz que você tem. É por isso que nós, os crentes da Assembleia de Deus, a gente se sauda com a paz do Senhor. A gente dá a paz que a gente tem para aquele que está perto de nós. Quem pode dar glória a Deus por isso, dê glória ao nome de Jesus. Como povo de Deus, nós nos alimentamos da presença de Cristo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. A vida que vivemos, vivemos agora porque essa vida vem dele. Músicos, por gentileza, ele é o centro da nossa comunhão. Pensa naquele que é o centro de tudo, o Senhor Jesus. Tudo que há em nós, tudo que projetamos, tudo que pensamos, tudo da nossa vida, tudo da nossa casa, ele deve ser o centro. Jesus é o centro dos nossos projetos, deve ser o centro dos nossos projetos, deve ser o centro das nossas escolhas, deve ser o centro nas nossas decisões. Ele deve ser o centro na nossa comunhão uns com os outros. Isso quer dizer que ele está moldando a minha vida, moldando a nossa vida. Ele deve ser o centro. Nós agora, olhe para cá, não precisamos sacrificar bois, não precisamos sacrificar ovelhas, não precisamos pegar um boi, uma ovelha, não precisamos fazer mais isso. Não há necessidade agora de você vir arrastando um boi pelos chifres, trazer uma ovelha pelas orelhas. Eu fui no aniversário de um pastor, ali em Una, o pastor Margarino mesmo que é o nome dele, nome lindo. E ele é um grande homem, um homem de Deus. E o Judson foi me levar, o Araújo estava também, e o presbítero Mauro estavam comigo. Nós fomos num comboio, numa caravana. Chegamos lá, foram encenar uma peça das ovelhas, lembra disso? E colocaram as crianças para poder encenar. Vestiram todo mundo de ovelhinha, colocaram a cara de ovelha, aquela orelha penduradinha assim, e falando da ovelha que foge do aprisco. Daqui a pouco uma criança daquela pula a cerca e foge. Aí o pastor sai correndo, pega a ovelha pela orelha e sai trazendo a ovelha pela orelha. Foi uma graça. Mas você não precisa trazer ovelha, nem pelas orelhas. Sabe por quê? Porque um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula alguma, o Cordeiro de Deus, já tem gente dando glória a Deus, já tem gente sentindo a presença de Deus. O Cordeiro de Deus subiu na cruz, foi sacrificado por nós. E agora, irmão Suzano, a gente não precisa carregar o boi, carregar a ovelha. A gente vem só para entregar a nossa vida, o nosso corpo, que é sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Irmã Fátima, sabe por quê que a gente vem fazer isso? Porque Ele já deu a sua vida por nós. E o sangue de Jesus derramado, Catone, uma única vez, o sangue de Jesus tem poder e não precisa fazer mais nada. Márcio já levantou a mão lá atrás, já tem gente sentindo a presença de Deus também. Sabe por quê? Hoje você não precisa fazer sacrifício, Elias. Hoje o sacrifício já está feito, o preço já está pago e Jesus já morreu por nós. Não precisamos fazer sacrifícios, não precisamos trazer os bois, trazer as ovelhas, não precisamos fazer isso. O Deus que nós servimos não habita nos templos, nas construções. Nós é que usamos a cadeira, nós é que usamos o ar-condicionado, nós é que usamos o som. Deus não senta nessa cadeira, Deus não usa ar-condicionado, Deus não precisa dessas coisas, Deus não habita em templos feitos por mãos. Mas quando nós chegamos nesse local de adoração, temos que ter duas coisas: temos que ter reverência, temos que ter temor na presença de Deus, e não podemos ter pressa de sair da presença dele. Deus te trouxe aqui hoje, eu não sei se a gente volta, mas se a gente não voltar, nós vamos com esse culto na nossa mente, para a gente encontrar o Senhor. Nós viemos adorá-lo, quem veio adorá-lo, adore, quem veio adorá-lo, adore. Levante a sua mão comigo. Hoje é dia de dar o seu melhor, é dia de dar a sua adoração, de dar o seu temor a Deus. Eu vou terminar agora, 9:3. O evangelho é simples, nós é que complicamos. Uma pessoa veio me perguntar: pastor, mas e a intercessão, os mediadores? Eu falei: olha só, você é filho de Deus? Sou.
Você quando ora lá o Pai Nosso, você diz, Pai Nosso que estás no céu, Deus é seu Pai. É. Sabe o que Jesus fez? Jesus abriu o véu. Não tem separação. Agora minha filha, agora meu filho, é simples demais, até a criança entende. Você tem acesso direto a Deus. Você chega na presença de Deus. Você não precisa de mediador, você não precisa de alguém para interceder por você. Você não precisa pedir a ninguém, vai direto ao Pai. Ricardo tem o Lourenço e o Bento, está ali no colo. Eu tenho certeza, quando a criança chora, a mãe já sabe o que é. É só vir direto, o acesso é direto, não tem que mandar recado. O filho chega na presença de Deus. O evangelho é simples, Laisa. O evangelho abre a porta para o pecador entrar na presença do Deus Santo. O evangelho nos dá oportunidade de descansar no braço dele. O evangelho nos conduz à presença desse Deus. Você precisa de quem? Não, lá no Velho Testamento, irmã Maísa, tinha sacerdote. Sacerdote intercedia pelo povo, intercedia diante de Deus pelo povo. O pastor é um ministro. Pastor não é sacerdote. Eu não estou entre você e Deus. Eu não estou aqui para prescrever absolvição para você. Eu não estou aqui para invocar ou declarar perdão para os seus pecados. Eu não sou o sacerdote para interceder. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu, abriu o véu e deu acesso para você chegar na presença de Deus. Todos os crentes são sacerdotes. Todos temos acesso a Deus. O evangelho é simples. Não tem ninguém que vai na sua frente. Sabe por quê? Porque Jesus já foi na frente. Porque o Cordeiro de Deus deu a sua vida por nós, abriu o caminho, e você tem livre acesso à presença de Deus. Curva sua cabeça, é com temor, com tremor, que nós estamos na presença dEle. Na presença dEle, nosso coração pode se quebrar. Na presença dEle não dá para a gente esconder a tristeza que está no coração com o sorriso e a maquiagem. Na presença dEle não dá para dissimular. Na presença dEle não tem jeito de dizer que está bem e não está. Hoje o nosso Pai está aqui. O nosso Pai está aqui para dizer para você que você pode chegar na presença dEle. Na presença dEle, cabeça curvada. Na presença dEle você pode se rasgar. Você pode abrir o seu coração. Na presença dEle você não precisa se esconder. Porque se Ele vê quebrantamento, a glória dEle vai se manifestar. E se a gente quer avivamento, a gente começa desse jeito. A gente começa chegando na presença dEle, se quebrantando. E vai chegar a hora, pastor Leandro, que tem gente que vai querer entrar e não vai poder. Tem gente que vai querer sair e não vai conseguir, missionária Marta. Tem gente que não vai ter perna para sair do lugar. Porque é assim que Deus faz. E tem gente jurando, eu não mudo, eu não vou, eu não faço ser crente, eu não vou, eu não mudo de jeito nenhum. Mas Deus, quando resolver agir, meu filho, minha filha, você não vai ter perna para sair do lugar. Porque Deus é Deus que pode. Deus é Deus que faz. Deus faz aquilo que você pensa que não pode acontecer. Tem coisas que você está dizendo e jurando de pé junto que não vai acontecer. Mas Deus está dizendo, se eu resolver agir, não tem jeito para você. Ninguém pode resistir o poder do Senhor. Sinta a presença dEle, sinta a glória dEle, sinta a presença dEle, sinta a glória dEle, glorifique o nome dEle. Saiba que Ele está aqui nesta noite. E o que aconteceu naquele dia, quando o povo se quebrantou, quando o povo adorou, foi 7 dias de adoração. Os sacrifícios, as ofertas foram abundantes, e o Senhor Deus foi glorificado. Então fica de pé comigo agora, em nome de Jesus. A gente canta e encerra o nosso culto adorando o nome de Jesus. Sua presença me conduz onde estiver.
Fecha seus olhos. Onde está a primeira pessoa que quer tomar uma decisão para Jesus? Jesus quer ficar com você. Jesus quer ficar, não é para passar umas horas, Ele quer ficar com você todo dia. Ele diz, você é meu. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém? Não tem? Eu não vou insistir não. A oportunidade, a minha eu já peguei. Eu já tomei a decisão com Jesus. Olha, eu se não fosse crente eu voltava para Jesus hoje. Eu aceitava Jesus hoje. Eu oferecia minha vida hoje, para que essa glória se manifestasse em mim. Mas eu não vou fazer de novo, porque eu já fiz. Onde está você, que está longe, Deus está te chamando? Pastor, eu sou só um jovem. Toma a decisão, fala assim, a partir de hoje eu sou de Jesus. Pastor, eu estou afastado há muito tempo, eu estou voltando agora. Mas já confessou publicamente isso? Já disse publicamente para o diabo saber, para a vizinhança saber, para a fofoqueira saber, para todo mundo saber que você agora tem dono e você não abre mão de Jesus? Já disse isso para todo mundo saber? Onde está você? Vai tomar decisão hoje ou vai deixar para depois? Vem alguém com ele. Vem alguém com esse rapaz bonito. Fica perto dele aqui rápido. Vai lá, presbítero Mauro. Estenda a mão para cá. Vamos orar por eles. Deus, em nome de Jesus, escreve o nome desses meninos, dessas meninas no livro da vida. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam instrumentos do Senhor. Liberta, transforma, faz milagres, Senhor. Deus, em nome de Jesus, repreende o diabo e suas obras. Repreende o poder das trevas, quebra os grilhões. Nós repreendemos agora o poder da morte em nome de Jesus. Declaramos vida em nome de Jesus. Laços de morte sejam quebrados. Caiam por terra agora. E o poder do nome de Jesus seja sobre essas vidas. Senhor, e leva-nos em paz aos nossos lares. Que a tua boa mão esteja conosco. Entra com eles lá na casa deles. Entra na nossa também. Em nome de Jesus nós oramos. Estenda a mão para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo. Todos nós que aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos, amém.